Aqui nesse lugar, o Irineu tinha 8 anos de idade quando a gente veio lá das margens do Rio Ibicuí, que fica no município de Itaqui. Ele veio para cá com 8 anos de idade, a gente veio morar aqui exatamente nesse lugar. Aqui nessa casa aqui morou a minha avó, a minha madrinha Conceição, que era minha madrinha também. E foi que quando nós chegamos aqui, no ano seguinte, o pastor Irineu foi morar com a avó. Aí a avó criou ele naquela criação rígida como era antigamente, os avós, os pais. Então ele não podia fazer muita coisa errada que a avó puxava a orelha dele. Era rígida. A minha avó, ela sobrevivia de fazer bolinho para vender para fora. Então, o que acontecia? Pelo fato de ele morar com a minha avó, ele devia ter talvez 12, 13 anos, eu acredito que ele tinha, era um pré-adolescente, ele vendia os bolinhos para minha avó. Eu tive 2 grandes companheiros de infância. Um foi um rapaz chamado José. Eu conheci no trabalho secular, trabalho secular. Eu lembro que ele trabalhava numa casa de um grande fazendeiro de Uruguaiana. E esse José, ele me conseguiu também um emprego semelhante ao dele numa outra família também de fazendeiros. Esse rapaz não tem como a gente esquecer nunca, devido à bondade, o companheirismo e a lealdade dele para comigo. Marcou a minha vida, sem dúvida alguma. E outro grande companheiro de infância foi o meu primo, o Mauro. Eu tenho uma boa lembrança dele como amigo de infância, porque além de companheiro de venda de sonho, de bolinho frito, como fala o gaúcho da fronteira, a gente também era companheiro no futebol e companheiro também regularmente. A gente ia ao cinema. Ele vendia o sonho para a avó dele. Ele morou uma época com a avó. E eu vendia para o meu pai. Então nós vendíamos na frente do cinema. Ele vendia para a minha avó e eu vendia para o pai, no matinê da tarde. Então terminava às 4 horas o filme, o cinema, o matinê no caso. Aí ele ia morar para lá e eu vinha para cá. Aí na noite nós íamos no cinema. Vou contar uma história agora para você, que ele deve se lembrar. Que ele estava vendendo pastel na rodoviária. Na nossa rodoviária antiga aqui. Aí
Os engraxates comeram o pastel dele e não pagaram. E eu estava vendendo picolé perto. Eu vendia picolé. E aí não pagaram, aí eu fui lá para cobrar os engraxates, que era maior, né? Aí os engraxates não quiseram pagar, eu dei neles. Eu dei, bati neles. Aí quando eu fui procurar o Irineu, sumiu. Onde é que está o guri do pastel? O guri do pastel foi embora. Foi embora. É. Ele saiu do cinema, no matinê, tava jogando Uruguaiana. Mas aí, de vez dele ir pra avó, pra casa dele, ele foi inventado e olhou o jogo do Uruguaiana. Com toda a feria do cesto. E entrou no campo e não é que o guri perdeu o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro do serviço. Mas a avó dele ficou brava com ele, né? Mas, mais uma dele. Ele era uma boa pessoa, um guri trabalhador, trabalhava, era bem educado. Ele era um bom colega, a turma era grande, a gente não podia conversar muito na sala de aula por causa dos professores que eram rígidos. Mas todos, na hora do recreio, as meninas conversavam separadamente e os meninos também. Mas o Irineu era um rapaz muito calmo, quieto, não era muito de falar muito. E todos da turma que estavam muito, eu vejo hoje. E ele faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas ele morava perto da escola Júlio de Castilho, onde a gente estudou tudo o grupo ali. Ele teve uma infância ótima também, não por ele morar com a minha avó, porque ele ficava um pouco com a minha avó e um pouco com meus pais. Aí depois, quando ele foi para o quartel, eu já não morava mais aqui em Uruguaiana, eu já morava no Rio. Aí o que eu soube que ele teve um acidente muito feio, e passou muito mal, esteve internado na Santa Casa e ficou muito ruim, ficou à beira da morte mesmo. Tive que operar o cérebro e tive que operar o pulmão. Ali eu aprendi uma coisa. Aprendi o quê? A ficar 100% dependente de Deus. Ele recebeu a visita, né, de toda a mocidade da igreja no hospital. E eu acho que foi o primeiro passo, o primeiro sinal que Deus deu que tinha algo bem melhor para ele do que a carreira militar, né? Minha mãe sempre dizia o seguinte, que se ele melhorasse, que ele falava, né, que ele iria pregar o evangelho ao mundo inteiro. Eu via meu corpo em cima da cama e eu via o meu espírito se retirando do meu corpo. Aí em pensamento, eu disse para Deus, Deus da minha mãe, se tu existe, me dá vida de volta, porque o Senhor me dando vida, aí eu vou fazer aquilo que ela sempre quis, que ela tivesse um filho missionário. Então a oração da minha mãe, acredito eu, que foi respondida através desse acidente. Quando eu criei juízo no campo da espiritualidade, a minha irmã Terezinha, eu lembro, né, que ela deveria ter na época aí uns máximo 10, 11 anos de idade, e ela fez uma tremenda choradeira porque ela precisava ir para um retiro e não tinha quem a levasse. E ela veio para mim e pediu que levasse. E ele então falou, eu levo. E eu posso dizer assim, com certeza que eu lembro que lá era um lugar chamado Xisto, né, com uma série de eucaliptos, aqueles eucaliptos grandes, né, de assim que é bem para fora da cidade mesmo. E ele ficou lá parado num daqueles eucaliptos olhando, ele me deixou ali e eu fui embora, ele ficou ali, eu acredito que eu deva ter dito para ele, vem, vamos lá, e ele ficou ali. Mas ele ficou ali e eu acredito que alguém convidou ele para se aproximar, para ir. E eu sei que ele foi no primeiro dia me levar e ele ficou lá todos os 3 dias do retiro. Ele ainda adolescente,
ele se destacava na igreja não como obreiro, mesmo porque não tinha idade ainda, mas como servo. Todos os eventos da igreja lá em Uruguaiana, o Irineu estava presente. Os grupos missionários sempre contavam com a habilidade dele. Qualquer promoção lá, ele estava presente para ajudar a servir, ajudar a descascar batata. Enfim, ele era aquilo que se fala no popular, um pau para toda obra. Cada jovem era escalado para pregar, né? Num sábado era um dos jovens que era escolhido, o presidente escolhia um dos jovens. E a gente via que ele tinha aquele desejo, né? Ele tinha um chamado. E ele se destacava nisso, né? Ele sempre estava pronto, o presidente pedia, ele ia, e assim, quando a gente ia fazer evangelismo, ele se destacava também para falar na frente dos outros. E eu via que ele tinha um potencial, um chamado, né? Um chamado ele tinha para pregar a palavra. Irineu, um jovem dedicado, ferrenho, decidido, né? Com muita autenticidade, participava sempre muito ativamente de todas as atividades na igreja. E então, diante disso, o pastor da época, era o pastor José Fernandes Garcia, em seguida o pastor Arlindo Justino, escolheram o pastor Irineu Rodrigues para ser o professor da classe dos moços. E ele deu uma vida para aquela classe, marcou aquela classe e toda a escola bíblica de tal maneira que até hoje, se chegar em Uruguaiana e falar na classe Semeadores da Verdade, vem pastor Irineu Rodrigues automaticamente. Ele poderia ter seguido a carreira militar como eu segui. Eu até dei um conselho para ele lembra disso aí? Para ele ficar, na época até tinha como enganjar, ficar no exército, mas ele não quis, porque o pensamento dele estava direcionado para ele, talvez já Deus direcionando para ele essa posição que ele ocupa hoje em dia, para ir ser um pastor e longe do povo dele, longe da cidade dele. Quando chegou aqui o pastor Mário de Oliveira, trazendo para nós aqui o povo de Uruguaiana o evangelho quadrangular, né? Que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura e que Jesus Cristo brevemente voltará, o povo recebeu com muito carinho, com muita alegria. E desde aí então, cada um que tem sido formado para trabalhar como um pastor na igreja quadrangular, sai daqui com muita alegria e pronto para encarar o mundo aí fora, né? E o pastor Irineu foi um dos valentes que saiu daqui de Uruguaiana. A minha decisão de sair de Uruguaiana para o Paraná, especialmente para cá, para Curitiba, Uruguaiana a Curitiba, se não me falha a memória, deve ter 1.150 quilômetros. Né? Na cabeça de um jovem, naquela época, há 36, 37 anos atrás, era um outro momento, uma outra situação, uma outra época. Mas a gente tinha assim, uma vontade muito grande, era um desejo missionário. Aquele texto lá de Abraão, lá, sai da tua terra, da tua gente, da tua parentela e vai para uma terra distante que você ainda não conhece e lá eu vou te abençoar, eu vou te usar poderosamente. Aquilo na época falou muito comigo. Talvez o texto bíblico, número 1, que falou muito, muito no meu coração e que me motivou a sair da minha terra uruguaiana e vir para uma terra desconhecida que era o Paraná, foi o chamado de Deus a Abraão. Na época só existia o antigo IBQ, Instituto Bíblico Quadrangular, só existia em Curitiba. Aí o Irineu falou para a gente, eu vou embora para Curitiba, vou fazer o Instituto Quadrangular, porque eu estou sentindo alguma coisa diferente. Quer dizer, do varredor de igreja, daquele que estava pronto para qualquer coisa na igreja, de repente o projeto de Deus estava sendo desenvolvido, ele foi para Curitiba. Foi com a cara e a coragem.
com a cara e coragem. A mãe dele era uma pessoa muito humilde, né, bem simples, a família toda dele não tinha para dar suporte para ele ir. Mas ele foi com a cara e a coragem, tinha vontade, desejo de ir, correu atrás dos sonhos e conseguiu, né? Um rapaz muito lutador. Eu lembro que eu trouxe um frango assado. Nós não tínhamos dinheiro para 3, 4 pessoas almoçar, era impossível. Então o frango que nos serviu como alimento. E aí no dia seguinte foi interessante também, quero registrar isso aqui, porque 2 colegas de um dos meus companheiros que veio comigo, se não me falha a memória, o Laudemir, eles tinham mandado uma carta. Naquele tempo não tinha, era difícil, telefone convencional, celular, nem pensar, não existia. Então a comunicação era feita por carta. E esses 2 rapazes de Curitiba mandaram uma carta para o meu amigo e disseram: nós vamos esperar vocês na rodoviária. E nós chegamos exatamente no dia 4 de janeiro, em torno de 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, nós chegamos na rodoviária de Curitiba. E procuramos esses 2 colegas do Claudemir. E, para nossa surpresa, 37 anos se passaram, até o dia de hoje os amigos não apareceram. Ele passou muita dificuldade, muita mesmo. Eu não acompanhei de perto, porque nós estávamos aqui e ele foi para a 10ª igreja, para outra igreja. Mas sabíamos de todo o seu sofrimento, seu início, que ele não tinha onde morar, dormia no banco da praça. Ele dormiu muitas noites no banco da praça, porque ele não tinha para onde ir. Ele não tinha onde morar, ele não tinha nem onde dormir, ele não tinha onde comer, ele, na realidade foi difícil. E minha irmã e eles se entenderam e ele começou a frequentar a nossa casa, até que mais tarde começou a trabalhar, arranjou emprego, sempre com muito sacrifício. Ele, na época, até, assim, eu não sei, ele não liga de que contem, porque ele não tinha nem onde dormir e ele ficava lá em casa. Daí quando meu pai, com aquela severidade dele, mandava ele embora e ele não tinha para onde ir. Muitas vezes a minha mãe de manhã, uma vez até acordou, ele estava dormindo na área, no cimento. Ele não liga de falar isso porque ele passou por momentos muito difíceis mesmo, mas nunca vi o pastor Irineu reclamar de nada. Eu tinha tudo meu irmão para voltar para o Uruguaiana, ou para desanimar. Eu não fiz isso. Eu sempre supliquei a Deus, conversei com Deus e Deus me deu força. Mas o que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei de 11 a 13 dias, eu fiquei vagando na Praça Rui Barbosa, no período noturno. Não tinha dinheiro para uma pensão. Aí eu dormia um pouquinho aqui, num banco, dormia no outro banco, ou ficava orando no meio da praça. E aí, até que um belo dia, veio ao meu socorro o José Carlos Romero. O Romero, na época, não era evangélico, não era crente. Não tinha, assim, simpatia por crentes, mas como eram da minha cidade, estavam numa situação complicada, meu pai sempre me ensinou hospitalidade, então eu me senti na obrigação de dar uma ajuda para eles. E o pastor Irineu foi trabalhar comigo, numa empresa que eu trabalhava, arranjei emprego para ele, para os companheiros dele. E daí chamou para que morassem juntos. Aí eles começaram a trabalhar, os dois, né? E começaram juntos ali a morar juntos, dividindo ali um pequeno quarto, bastante humilde, né? Que até no chão eles dormiram, não tinha cama, não tinha nada. E ele me levou para morar numa meia-água com ele. Tinha só uma peça, eu lembro muito bem disso. Ele tinha a cama dele, eu dormia no chão em cima de um plástico. E ali eu fiquei todo aquele tempo ali, amparado e guardado pelo Romero. Quando eu me converti, eu me lembro da alegria dele. No dia que ele me encontrou,
Ele me abraçou, ele ficou muito feliz, se alegrou muito e sempre me ajudou. Sempre falava para mim: Romero, esse é o caminho, não tem outro. Foi um companheiro mesmo, me ajudou muito. Tive a maior felicidade do mundo, né? Conhecer a minha esposa, porque se tem uma pessoa que sempre ela é filha na fé do pastor Eduardo, nasceu para Jesus na primeira igreja, né? Na época ela lecionava português, né? Ela sempre amou português e sempre foi uma pessoa extremamente voltada para a espiritualidade, né? O caminho da minha esposa era muito exigente, muito correta na vida com Deus, na vida espiritual, e a gente se conheceu e fomos conversando e foi se fortalecendo, e lá pela frente a gente acabou casando. Nós casamos no templo da primeira igreja de Curitiba, e hoje ela é minha companheira, é amiga, é pastora, é mãe, né, dos meus 3 filhos, da Anne Valéria, do Irineu Júnior e da Annelise, né? Temos 3 belos filhos, e ela é uma pessoa assim muito cuidadosa, uma pessoa avivada, uma pessoa que sabe o que ela quer, aquilo que ela buscou, né? E ela tem sido uma tremenda e grande auxiliadora, tanto dentro de casa, como no dia a dia e muito mais dentro da igreja. Meu Deus, meu pai Pai é o anjo de Deus para nós. é aquele que saiu da onde saiu E Deus ergueu. A gente sempre procura entender, apesar de muitas vezes ele não estar junto com a gente. Mas Muitas vezes ele está muito mais com a igreja do que com a gente. Mas é aquela pessoa que quando ele está em casa, ele supre todo o tempo que ele não esteve com a gente, né? É aquele pai que hoje eu vejo como mãe, né? Ele fazendo com o meu filho, com o meu sobrinho. É aquele vô que deita no chão, que rola, que joga pra cima, que deixa o neto, né? Hoje eu lembro, porque quando a gente é menor a gente esquece muita coisa, que tira a camisa e faz o neto riscar todo ele só pra ver o rostinho feliz, né? Então eu imagino que com a gente, que é filho, não tem palavra, né, pra dizer. E eu vejo assim, exatamente como a palavra diz, né, que o homem, ele é o sacerdote, a mulher é a auxiliadora. E quando eu olho para os meus pais, eu vejo que isso é realidade na nossa casa. Porque o meu pai sempre teve esse papel de sacerdote, sempre nos instruiu, sempre buscou o reino, sempre trouxe esses princípios para a nossa vida. E minha mãe como uma auxiliadora, tanto do ministério do meu pai e uma auxiliadora em casa, porque por muitas vezes o meu pai teve que viajar, estar na igreja, e ela como auxiliadora, ela sempre cuidou das coisas de casa, sempre nos cuidou, sempre, né, providenciou as coisas que precisa. Então eu vejo exatamente como a Bíblia diz, né, esse papel sendo realidade aqui na nossa família. O respeito, o compromisso e a própria obediência são os principais fatores que eu vejo na vida do meu pai. Tudo pautado com ética, com compromisso, com essa responsabilidade mesmo, que precisa as coisas serem tratadas, principalmente as coisas de Deus, que são as coisas que ele sempre procurou fazer, né? Então, a principal coisa que eu vejo nele é isso aí. Aqui no culto, num domingo, eu estava tocando e ele chamou lá na frente a Anne Valéria. E me chamou também, eu fiquei muito surpreso, que ele me chamou e falou que queria mostrar para todos na igreja e pedia, assim, fez uma oração pela gente, que nós estávamos ali oficializando o nosso namoro. E ele mostrou para todo mundo, assim, que não ia ser uma coisa nada, assim, meu e a Anne escondido, uma coisa, né? E ele oficializou. E a partir daquele momento eu comecei a admirá-la, né? Porque as coisas que ele faz, o jeito que ele faz é coisa assim muito séria, coisa de Deus. É uma pessoa que tem um coração que pensa no outro e pensa para ajudar o outro. Isso, consequentemente, ela pede valentia, porque para você ajudar uma pessoa, você não ajuda de uma maneira fácil. Geralmente é difícil ajudar as pessoas. E ele é
corajoso, valente nesse sentido, porque ele se dispõe, ele coloca a vida dele à disposição das pessoas. Ele sempre, quando ele vem em São Paulo, embora eu morando em São Paulo, ele morando no estado do Paraná, todas as vezes, né, que ele vinha na igreja, ou um congresso, ou alguma reunião, ele nunca deixou de telefonar para a gente, para mim, ou para minha mulher Silene, ou quando ele tinha oportunidade, né, de vir até em casa. Padrão, está acabando aqui, vai acabar 11 horas, 11h30 da noite. E aí? Eu falei, não, irmão, vem para cá, Irineu, vem para cá, vamos conversar e tal. E ele, né, se dispunha e vinha. Passava a noite, a gente ficava até as 2 da manhã conversando. Quando era 6 horas da manhã, ele saía, voltava para a igreja para cumprir o trabalho dele. São sonhos de louvor e adoração. Sonhos, belos sonhos, queremos te servir de coração. Em tudo que fazemos ou que queremos ter, somos nós desafiados a sonhar, vencer as frustrações e as desilusões, pois em tudo há um preço a pagar. Deus tem pra você um sonho de amor, que sua vida seja para o seu louvor. Levante-se do chão e abra o coração. Realize, esse é o sonho do Senhor. Sonhos, belos sonhos, são sonhos de louvor e adoração. Nós temos sonhos, queremos te servir de coração. Sonhos, temos sonhos, são sonhos de louvor e adoração. Sonhos, nós temos sonhos, queremos te servir de coração. Queremos te servir de coração. Olha, eu sempre busquei em Deus uma visão de não perder tempo com nada. Ninguém me vê sentado e ninguém me vê parado. E poucas pessoas me veem sentado aqui no conselho, na cadeira de presidente. Mas eu sou um presidente que corre, um presidente que vai, um presidente que se aproxima. E nós, como presidente do Estado hoje, estou presidente, mas sempre procurei trabalhar em equipe. Eu confio também na equipe de trabalho, sempre descentralizei, não apenas minha pessoa, mas eu dou oportunidade para todos. E sempre houve uma motivação da nossa parte para com a liderança tanto da região metropolitana quanto do interior. Agora é interessante aqui frisar, o povo do Paraná é um povo diferenciado, porque nós paranaenses, nós gostamos de Bíblia pura, Bíblia pura. Nós paranaenses gostamos de oração e de jejum e de vigília. E o povo do Paraná é um povo extremamente cuidadoso, é um povo que se aproxima mais de Deus, é um povo que procura ter uma vida de santidade. Não quero dizer com isto que não tenhamos os nossos problemas, nós temos os nossos problemas, porque realmente a Quadrangular do Paraná é uma igreja expressiva. Se eu falar para vocês no campo numérico
ou no campo estrutural da igreja, tamanho de igreja, espaço físico, membresia, basta ali em Foz do Iguaçu, nós temos lá 15, 17 igrejas quadrangulares, mas nós não temos nenhuma locada. Se tiver uma ou duas é o máximo, mas nós temos verdadeiras catedrais dentro, tanto no centro de Foz como na periferia de Foz do Iguaçu. Aí você corre para a cidade de Cascavel. Nós temos lá várias igrejas, tem uma catedral. Eu lembro que em 95, quando eu fui dar posse para um pastor lá, e em 96 eu dei posse para o Neiva Damasini, que até hoje está lá, nós tínhamos uma igreja pequenininha, 9x15, e um terreninho recém-comprado com uma prestação só paga. Hoje nós temos uma catedral para encher os olhos de qualquer pastor, tá? E temos um prédio de 3, 4 andares na área de educação, na cidade de Cascavel. No centro, na periferia da cidade, nós temos várias igrejas. Aí você vai para a cidade de Palmas, vê um templo maravilhoso daqueles. Você vai para uma cidade de Mangueirinha. Mangueirinha é uma cidade com 8.000 habitantes. Nós temos uma estrutura fantástica na cidade de Mangueirinha, uma verdadeira catedral com prédio também. Você corre para Guarapuava, lindas igrejas. Você vem aí para o lado de Ponta Grossa, verdadeiras catedrais. Você vai para Maringá, cidade abençoada. Eu acho que Maringá é uma cidade hiper privilegiada. Você vai para o norte, você vê catedrais. Você vem em Curitiba. Curitiba, se você me perguntasse agora quantas igrejas que são locadas, eu nem saberia te dizer, porque 99,9% das igrejas quadrangulares de Curitiba e região metropolitana é tudo próprio, terreno próprio e construção própria. Você vê uma primeira igreja, você vê uma quarta igreja, você vê uma terceira igreja, uma 10ª igreja, mais no centro, na região central de Curitiba, mas se você correr para os bairros da nossa cidade, você vai ver catedrais que vai encher os olhos de qualquer pessoa. Então, o povo do Paraná é um povo que ele sabe receber essa motivação, ele sabe trabalhar e sabe comprar terrenos, imóveis e sabe construir também catedrais maravilhosas. Agora é interessante, eu quero deixar aqui registrado que nós paranaenses, ao longo desses anos, nós fizemos uma coisa muito boa. Nós saímos de dentro de 4 paredes e fomos para a periferia atingir aquela camada mais simples, mais humilde. Nós falamos de Jesus, a gente fazia culto doméstico, os cultos familiares, fomos nos aproximando, fomos abrindo congregações, abrindo pontos de pregação e hoje nós temos aqui na capital, na metropolitana, mais de 300 quadrangulares. Por quê? Porque nós tivemos lá atrás, há 20 anos atrás, essa sensibilidade de sairmos de dentro de 4 paredes e irmos até lá. E isto nos possibilitou a construção de igrejas grandes no centro de Curitiba. E esse projeto hoje lançado pelo Conselho Nacional de Diretores vem apenas fortalecer, não apenas o Paraná, mas vem fortalecer o Ministério Quadrangular em todo o Brasil, porque a igreja que só fica de braços cruzados, dentro de 4 paredes, pode morrer, mas a igreja que obedecer o ID de Jesus, que se interessar pelas pessoas que estão lá fora, nós vamos crescer e vamos crescer muito mais. Hoje nós temos aqui, vamos chegando a 18 igrejas dentro de Itaqui com 38.000 habitantes e vamos ultrapassando 6.200 membros. Então, para nós é uma alegria, quero deixar aqui meu agradecimento a esses pastores, a esses pregadores, como um desses pregadores, o nosso amigo, esse grande companheiro do Ministério Quadrangular, o pastor Irineu Rodrigues. Quando o pastor Irineu veio de Uruguaiana para Curitiba, para cursar o então IBQ, do qual eu fiz parte e fui presidente, hoje voltei, mas o pastor Irineu, naquela época, solteiro ainda, e nós tivemos assim um momento muito especial. Eu sempre admirei a postura do
hoje pastor Irineu, naquela época, era um menino que estava aí, mas um menino desejoso de fazer a vontade de Deus, de realizar a obra do Senhor. Então eu conheci desde solteiro, desde que ele veio de Uruguaiana, e nós tivemos a alegria de vê-lo crescendo na sua vida espiritual, indo inclusive para Joinville, quando o pastor Guido São Jorge precisava de alguém. Ele disse: olha, o Irineu é alguém muito importante e pode te ajudar muito. Então o pastor Irineu, naquela época, já havia colocado a sua vida diante de Deus e mostrando e demonstrando aquilo que na verdade ele é até hoje. Ele é realmente um companheiro, um amigo, e que a gente tem um relacionamento bem próximo. E ele não é um chefe, ele é um amigo. Ele é esse pastor que procura auxiliar os pastores com a experiência dele e com o carinho também que ele tem, com o amor que ele tem. Ele é um verdadeiro pastor. Pastor dos pastores. Eu passei a conhecê-lo melhor, procurei a conhecê-lo melhor como presidente da igreja, me aproximar mais, e eu confesso que todas as vezes que a gente se aproxima dele, a gente aprende coisas extraordinárias. Um grande homem de Deus, um coração gigante, um amigo, um companheiro mesmo, né, de todos os momentos. Quem conheceu o Paraná alguns anos atrás e quem conhece, quem olha para o Paraná hoje com quase 900 igrejas do Evangelho Quadrangular dentro desse estado, então dá para ver o quanto Deus nos abençoou através deste homem. E nós costumamos dizer que o pastor Irineu sai de Curitiba para ir até Foz do Iguaçu. E nós fazemos isso no máximo 10 ou 12 horas. Mas o pastor Irineu leva 4 dias, uma semana, para chegar até Foz do Iguaçu. Por quê? Porque ele faz questão de parar na casa dos pastores, visitar a igreja, abre mão do hotel para estar ali na casa do pastor, posando, conversando com a família, conversando com os filhos. Esta é a forma do pastor Irineu fazer a boa política. Além de ter uma liderança forte, além de ter uma liderança, vamos dizer assim, que sabe decidir, mas nessas decisões e nessa firmeza, a misericórdia faz parte dele. Então, eu vejo ele com um coração de misericórdia. Nesse tempo que eu convivo com o pastor Irineu, eu tenho procurado aprender a conhecê-lo dia após dia, e uma das coisas que eu tenho aprendido com ele é a sua generosidade. O pastor Irineu é uma pessoa muito humana e que sempre me diz uma frase: Marcos, por trás deste pastor sempre tem uma família. Isso tem mudado o meu conceito em olhar as situações que aparecem de forma diferente. Pastor Irineu, o senhor foi um dos homens, junto com o pastor Parisotto, que articulou, sabe, o cuidado da nossa igreja no Brasil. Somos a igreja, sabe? Qualquer coisa que acontece na igreja fere todos nós, não é verdade? Mas o senhor foi um desses pilares. Nós aqui do estado de Santa Catarina, com o pastor Irineu do Paraná, tivemos sempre a parceria da boa vizinhança. E eu gosto de ser vizinho do pastor Irineu, do nosso Paraná, onde eu tenho também uma história na cidade de Palmas, e sei que ele está dando sequência a um trabalho árduo, difícil, que começou há anos atrás, primeiro passo como supervisor, e agora ele está conduzindo com segurança. Penso que os pastores do Paraná estão seguros, firmes, e sentem firmeza em ter um pastor de um coração grande e amoroso e também longânimo, e na hora de pegar, ele pega para valer. Quando eu vim parar como pastor titular na terceira igreja, uma igreja de 52 anos de família, que ali veio desde o tempo do pastor Mariano Rodrigues de Castro até o último pastor da família Castro, o pastor Rubens, que foi anterior a mim. Mas eu acredito que tudo assim foi trabalhado por Deus. E aqui eu tenho que abrir um parênteses. Uma noite,
E Deus me deu um sonho que estava eu, mais alguns pastores, membros do Conselho Nacional, ao lado do pastor Mário de Oliveira, ao lado do pastor Mário, numa alta montanha. Aí o pastor Mário, juntamente com os conselheiros dele, perguntou assim para mim no sonho: Irineu, você conhece essa cidade? Uma cidade assim na entrada da noite, as luzes da cidade estavam sendo ligadas, acesas. E eu falei, claro, aqui é Curitiba. No sonho, em novembro do ano de 2006, o pastor Mário falou assim: pois bem, Irineu, assim, eu estou te trazendo de volta para Curitiba e estou te colocando a chave na tua mão de uma grande igreja, que eu sei que Deus vai te usar. E eu simplesmente achei que era um sonho qualquer, um sonho a mais. E quando foi na virada do ano, em abril de 2007, assim sem mais, sem menos, o pastor Rubens foi fazer uma correção do coração, uma coisa corriqueira, né? E o nosso pastor, membro do nosso conselho na época, ele acabou ficando e não conseguiu sobreviver. Aí na sequência, o Conselho Nacional me chama, fui lá, Conselho Nacional, e na época eu lembro que tinha como membro do Conselho Nacional alguns pastores que hoje, nesse momento, não estão mais lá. Todos eles me sabatinaram, conversaram comigo, cada um deles expondo o seu ponto de vista. O pastor Mário também me sabatinou por alguns momentos, e lá no finalzinho ele falou assim: Irineu, eu estou confiando a terceira igreja em tuas mãos. Então veja como aquela coisa bate. Eu entendo que nada foi forçado, nada foi via também política, nada procurado, mas dentro do tempo de Deus, do momento de Deus, do limite de Deus, aconteceu tudo. E Deus usou o pastor Mário para me abençoar, a mim, e abençoar a terceira igreja. E nós recebemos o pastor Irineu de braços abertos, amando e cada dia conhecendo mais e mais, procurando aprender com ele, porque ele ensina, a cada atitude dele nós aprendemos. E é um grande homem de Deus. Nós podemos dizer que nós somos privilegiados realmente por estarmos aqui nesta igreja. Pastor Irineu, no tempo que a gente convive com ele, não tem nenhuma complicação, não dificulta nada, simples e, além disso, uma pessoa de uma idoneidade extraordinária. É por isso que a igreja do Paraná está no trilho certo. Está com o pastor Irineu, que nós esperamos que ele continue aí por mais algum tempo ainda como presidente do Conselho Estadual aqui no Paraná. Tem o nosso total apoio, o nosso desejo que para a igreja continuar como está, crescendo, se solidificando em todas as áreas. É necessário uma pessoa como o pastor Irineu, que também é ladeado, por pessoas que estão o ajudando na administração desta igreja aqui no estado. E uma das qualidades do pastor Irineu, que eu mais admiro, é que ele não trabalha sozinho. Não decide sozinho, não trabalha sozinho, não acha que é o tal, que é o máximo, mas ele se considera apenas uma peça importante nesse sistema, neste tabuleiro, vamos dizer assim. E isso é que engrandece a pessoa, porque infelizmente às vezes a gente vê em algum lugar um líder que se acha absoluto, sabe tudo, pode tudo, não ouve ninguém. É o contrário do pastor Irineu, que é uma pessoa que acha que é um eterno aprendiz. Para que ele consiga conviver
ou para que ele consiga administrar, ele tem que conviver, ele tem que ouvir as pessoas. Uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, quando a gente fala em projeto pessoal, o projeto pessoal é de levar a minha família abençoada, unida, até o dia que Deus me chamar. Esse é o projeto, família. E tenho trabalhado pelas famílias também. Sou um pastor de famílias, dentro da Terceira Igreja, sou um pastor de famílias. Segundo lugar, teve algo que aconteceu comigo na vida pessoal no final do ano passado, 2012. Tranquilamente eu fui pregar no estado de São Paulo, a convenção de São Paulo. Venho para Foz do Iguaçu para abrir a nossa convenção em Foz e de repente eu fiquei doente, sem mais sem menos. Para a gente ficar doente é muito rápido, é prático, é rapidinho de ficar doente. Mas durante 60, 70 dias que eu fiquei de retiro doméstico, eu não gosto de usar a expressão, eu fiquei de cama, né? Mas eu inverti isso aqui, mudei o meu palavreado e coloquei um retiro doméstico, retiro com Deus, dentro da minha própria casa. Ali eu tive uma experiência nova, muito nova. Por quê? Porque eu fiquei mais tempo ao lado da minha esposa. Não existe coisa assim mais bonita, né, para um marido, para uma esposa, ficar juntos, porque o corre-corre do dia a dia muitas vezes nos leva para um lugar, para outro lugar. Eu, durante todo esse tempo, fiquei ao lado dela. Deus me proporcionou a presença dos meus 3 filhos perto de mim e muito mais dos meus 2 netinhos. Tem um deles que parece que tem um sangue gaúcho, ele deve ter um sangue gaúcho porque ele tem apenas 2 aninhos e gosta de chula, dançar chula, aquela dança gaúcha, né? Então, o pequeno Israel também, um menino dócil, então eu aprendi. Agora, a manter esse vínculo, essa comunhão familiar. Isso aqui é um projeto para mim que eu não abro mão. E uma outra coisa interessante que aconteceu comigo, durante 60, 70 dias de retiro com Deus, é que eu aprendi, talvez, trazer de volta um hábito meu que eu carreguei comigo durante muitos e muitos anos. Foi levantar de madrugada, em torno de 4 horas da manhã, e fazer a minha comunhão com Deus. Diariamente, das 4 da manhã às 7 da manhã, levantava, mesmo com dor, como eu passei muita dor mesmo, a enfermidade foi pesada, mas eu não abri mão da minha intimidade com Deus. E Deus me revelou que mesmo na doença, mesmo no problema, mesmo na tempestade, Ele nos ensina e trabalha em nosso coração e trabalha em nossa vida. Eu tive um problema muito grave de saúde, de repente me senti mal, fui ao médico e fiz uns exames e no outro dia eu já tinha de 4 médicos nenhuma garantia mínima de continuar vivo. Nessa época foi que aconteceu então que eu pude entender o tamanho da amizade do pastor Irineu. Que um pastor amigo meu, o pastor Aparecido, que correu de Maringá para Cascavel, e ali ele me viu e pegou o carro e correu para Curitiba falar com o pastor Irineu, porque achava que eu ia morrer. Então o Aparecido me contou depois: olha, você está certo de ser amigo como você é do pastor Irineu. Quando eu contei para ele a tua situação, a reação do pastor Irineu foi de como se um irmão dele estivesse sendo tirado dele. Ele chorou muito e tudo que ele dizia era: Deus, o Romero não. Que por várias vezes ele repetiu:
as mesmas palavras. E ele deixou todos os compromissos dele e foi para Cascavel me oferecer todo o socorro que fosse possível. Foi para mim muito gratificante. Vi o quanto realmente ele estava interessado em cuidar de mim. Que eu sempre tenho dito, você é projeto de Deus. Deixar com você uma palavra de Isaías 41, 9 e 10. Quando Deus diz, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Segue em frente, Irineu. Em todos os embates da vida, Deus está com você. Você é projeto de Deus. Eu agradeço ter convivido contigo e sempre demonstrou ser esse amigo e é até hoje, em todas as vezes que a gente se encontra, nas convenções, nos lugares onde se encontra, é a mesma pessoa. Agradeço por te conhecer, por ter feito parte da tua história na nossa juventude e que tu continue crescendo sempre, sempre essa pessoa maravilhosa que tu é, que dê muitos frutos ainda aí no Paraná, onde tu estiver, que Deus abençoe muito a tua vida. E outra coisa, ele continua a mesma pessoa, simples, a mesma pessoa que ele foi quando adolescente, quando criança, continua. Eu agradeço a Deus também, em primeiro lugar, por ele ter sido direcionado para um caminho correto, um caminho direito, para ter uma família de qualidade como ele tem e que não esmoreça, que vá até quando Deus Nosso Senhor quiser. Eu gostaria de mandar uma mensagem para o meu cunhado Irineu, pedindo a Deus que esteja sempre iluminando. Que o abençoe, que faça com que ele esteja sempre à frente da sua família, dos seus irmãos e de todo esse povo que forma essa irmandade da Igreja Quadrangular. Confiar em Deus foi o que você fez. Um dia você entregou seu corpo, sua alma a Jesus Cristo e você falou que se você melhorasse, você seria um grande homem de Deus. E foi o que aconteceu. Realmente, Deus te curou e você saiu ao mundo pregar a palavra conforme você falava. E nós aqui só ficamos nas saudades. Bem, desculpa. Mas confiar em Deus é a certeza da verdade. E eu sei que você faz um trabalho muito bonito, porque nós sempre nos falamos, você sempre comenta. E eu fico feliz por isso, fico feliz por você, fico feliz por sua família, pelos meus sobrinhos que eu amo tanto. Eu estou aqui para dar esse depoimento, para te desejar tudo de bom, tudo do melhor, em nome de Jesus. E fique com Deus, meu querido irmão. Beijo, te amo. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque realmente a gente pode ver em você um referencial e saiba que o legado que você vai deixar para essa igreja é muito grande. Portanto, continue assim. Esse homem de Deus sincero que você é e que em todas as coisas o Senhor seja contigo, que você esteja sempre confiado neste Deus poderoso, que Ele é o teu Deus, é o Senhor da tua vida e também é o Senhor desta igreja que você ama tanto. Deus te abençoe. Muitas coisas a gente não diz, o guarda retém e o tempo também nos rouba. Muitas das nossas oportunidades. E eu gostaria de dizer nesse momento para ti,
com toda a convicção. Tu é um homem, um irmão, um amigo que mora ao lado esquerdo do coração. E as palavras que eu poderia expressar para ti são 5 letras. Eu te amo. Poderia dizer isso porque eu sou grato a Deus pela tua vida eternamente e você mora no meu coração. Acho que expressando esse sentimento eu expresso aquilo que talvez eu nunca tive oportunidade, ou talvez seja a oportunidade única que Deus esteja me concedendo nesse momento. Continua sendo o homem que você é, honesto, trabalhador, simples e humilde. Que Deus tem mais para fazer na tua vida, com as pessoas que você ama e com as pessoas que estão ao redor de você. Tem líder que só promete, só tem promessas para oferecer. Mas o pastor Irineu, ele é diferente. Ele faz acontecer. Ele coloca o coração para abençoar, para ajudar. E isso ele fez comigo, com a minha família. Então a gente tem chão. E tem um presidente que proporciona para nós esse chão. Um homem de Deus, um grande homem de Deus. Pastor Irineu, meu conterrâneo, eu tenho particularmente uma dívida de gratidão por tudo aquilo que o senhor, pastor Irineu, fez por mim, pela minha família, especialmente a atenção, o carinho. Eu agradeço a Deus pelo teu ministério, porque você tem sido realmente um valente, uma pessoa abençoada por Deus. Por isso que teu ministério cada vez prospera, porque Deus é contigo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou certamente agraciada por Deus por tê-lo como pai. Nisso eu vejo o amor de Deus pela minha vida, como também eu posso ver através do seu cuidado, do seu amor, do seu zelo comigo, com os meus irmãos, o amor de Deus. Eu nunca tive dúvidas a respeito da paternidade de Deus devido ao seu exemplo em nossa casa. Toda vez que eu olhava para o Senhor, eu podia sentir o amor de Deus sobre a minha vida. E eu quero agradecê-lo, nesse momento, pelo grande presente que o Senhor me deu, que foi me guiar nos caminhos de Deus. Isso certamente é uma herança que eu levo comigo e vou levar para os meus filhos. E eu quero que o Senhor saiba que em todas as minhas orações, eu sempre pedia e continuo pedindo a Deus que Ele me faça como o Senhor. Eu quero dizer que eu te amo muito, que o Senhor é a pessoa mais especial da minha vida e que o Senhor estará sempre, estando longe ou perto, no meu coração. Te amo. Antes de agradecer ao meu pai, o pastor Irineu, eu quero agradecer a Deus. Meu primeiro agradecimento por ter me dado o privilégio de ter nascido filha dele, filha de quem eu sou, filha do pastor Irineu, porque acho que eu sou uma privilegiada em todos os sentidos. Muitas vezes a gente como filho erra, então muitas vezes eu sei que a gente não merecia estar onde está, mas eu acho que se Deus tem um plano com ele teve um plano com a gente também. E quero agradecer muito, principalmente agora ao meu pai, pela maior herança que ele poderia ter me dado, que é participar do corpo de Cristo, ser filha do Deus vivo, conhecer os caminhos de Jesus, que eu acho que ele não poderia ter me dado privilégio maior. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor foi e pelo que eu sei que o Senhor será ainda para mim, para os meus filhos, para o meu marido. Nós amamos muito, respeitamos muito. Desculpa se durante todos esses anos da minha vida a gente dá uma pisadinha de bola, sei que a gente dá muitas, não dá umas, dá várias. Quero que o Senhor me perdoe, quero que o Senhor possa confiar em mim como o Senhor tem confiado sempre.
E pode ter certeza que eu, o Mauro e o Levi, nós te amamos muito, te respeitamos muito. E muito obrigado. Obrigado por existir e obrigado por Deus ter me colocado sua filha. Bem, pastor Enel, falar das suas qualidades até é muito fácil porque a gente acompanhou e viu, estava ali do seu lado e na verdade tivemos uma parte de vida aí corpo a corpo, lado a lado. Reconhecer por tudo que o Senhor fez por nós lá em Guarapuava e particularmente por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, dizer que para nós o Senhor não foi só um pastor, o Senhor foi um pai, o Senhor foi um amigo, o Senhor foi um irmão e que nós podemos aprender muito. Se hoje eu, graças a Deus, posso dizer que eu sou um pastor abençoado, que tenho, aonde eu estou, as coisas dão certo, eu devo isso ao Senhor, porque eu aprendi com o Senhor. Aprendi a ter paciência, aprendi tratar as situações com paciência, com amor. Aprendi a ter amor. Com o Senhor eu aprendi a ter amor, porque o Senhor é um pastor que tem amor. E a mãe tá te mandando muito beijo para ti, para Rose e para os guris. E eu também, né? Um beijão para ti e para Rose. Eu agradeço muito a Deus por ter um homem, um pastor abençoado como o Senhor foi. E eu tenho certeza que o Senhor chegou onde o Senhor chegou hoje, em termos ministeriais, porque o Senhor é obediente, o Senhor é temente ao Senhor, o Senhor tem compromisso com aquilo que é de Deus. E também não esquecendo da sua vida pública que o Senhor teve, né? O Senhor foi vereador em Guarapuava. Até os dias de hoje aqui em Guarapuava o Senhor é lembrado. Eu estou na vida pública por causa do Senhor, o Senhor sabe disso. Até hoje as pessoas me parabenizam por ser seu filho, perguntam se eu sou Irineu, filho do pastor Irineu. Então a minha referência em Guarapuava ainda é o Senhor. Então que Deus continue abençoando sempre o Senhor, em Curitiba agora, no seu ministério, no próprio Conselho Estadual. Eu quero que Deus ilumine cada vez mais e que saiba que aqui, nesse coração aqui, ó, falta espaço para o Senhor e que é isso aí, que eu sempre vou amar muito o Senhor e obrigado. Então eu agradeço o pastor Irineu, sua família, tudo que ele representa, esse grande coração que ele possui, que isso perdure e continue sendo um marco do caráter de Cristo em sua vida. Eu desejo para o Senhor saúde, que o Senhor continue nessa caminhada, sendo esse homem simples, esse homem atencioso, tranquilo em atender as suas ovelhas, mas em especial a mim e a minha família, só tenho a agradecer. Nós queremos somar, queremos acompanhá-lo porque sabemos que acima de tudo está valendo a pena. Que o Senhor continue nesta mesma graça, nesta mesma unção, porque Deus sempre haverá de cuidar da sua vida. Irineu, você é o meu amor, o maior amor da minha vida. Muitos falam em anjos da guarda. Você não só é o meu anjo da guarda, como é o meu esposo, o meu pastor e o meu presidente. Deus honrou você com tudo isso. E eu, como esposa tua, quero te honrar dizendo também essas coisas. Você é para nós tudo de bom que Deus pôde nos preparar. Deus te proteja, ilumine a tua mente. Eu sei que os teus pensamentos são bons, o teu coração também é bom. E muitas pessoas que te conhecem bem de perto sabem. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, aquele dia 20 de outubro que Ele te deu a vida, que você veio à luz, né? Que seja bendito esse dia e que você continue, né, em nome de Jesus, sendo assim um pastor fiel, um pai de família amoroso, enfim, a pessoa mais querida para toda a nossa casa, o nosso lar aqui. Deus te proteja. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado.